Volume 12, Capítulo 5, Estrada para Rotina. Níveis e equipamentos atuais. Maga nível 35. Equipamento: vara de oferendas, jaqueta de couro endurecido, chapéu de couro, presilha corporal. Conseguimos encontrar a sala do chefe com bastante facilidade mais uma vez. Isso não significa que este labirinto é bem pequeno, afinal. Infelizmente, mesmo que tenhamos feito um desvio de volta ao labirinto de Curatar, isso não impediu o rápido progresso de Roxane nem um pouco. Fora isso, nossa escalada pelo labirinto atrás de Nesco também estava progredindo bem, o que definitivamente foi graças a todas as informações estratégicas que o explorador nos deu na entrada e que as garotas conseguiram memorizar. Entretanto, mesmo depois de chegarmos ao andar onde deveríamos parar de usar as informações da estratégia, ela ainda estava me guiando de acordo com essas informações inconscientemente, o que foi incrível e bastante assustador para mim. Roxane também disse que, uma vez que ela conseguisse memorizá-lo, não haveria como esquecer nenhuma informação que tivesse aprendido sobre um determinado labirinto. Mas agora, mesmo sem a sua capacidade de não esquecer as coisas que viu uma vez, todos nós ainda podemos dizer que o labirinto atrás de Nesco não é tão pequeno quanto ela estava dizendo. Não é tão pequeno assim, né? Sim, definitivamente não é tão pequeno. Shelry parece concordar com ela. O que devo fazer agora? Esqueça essa história de levar o dia inteiro para atravessar um único andar, ainda é cedo. Então isso não está um pouco escancarado demais? Hoje, vamos participar das batalhas contra os chefes de andar no labirinto atrás de Nesco? Ou não? Devemos ir para o labirinto de Curatar? Eu sugeri lutar contra os chefes de andar hoje para nos impedir de continuar explorando os labirintos, o que inevitavelmente nos levaria a descobrir as salas dos chefes nos andares mais altos, o que é definitivamente o que Roxane gostaria de fazer, conhecendo-a. Acho que sair por aí lutando contra chefes de andar é uma boa coisa a se fazer. Você diz isso, mas seus olhos me contam uma história completamente diferente. Pelo que vejo, você definitivamente vai tentar encontrar a próxima sala do chefe. É isso que o olhar de Roxane está me dizendo agora. É por isso que acho que nos teletransportar para o labirinto de Curatar seria realmente a melhor coisa a fazer aqui. Dito isso, seria bom também ir ao labirinto de Curatar e encontrar a sala do chefe no próximo andar o mais rápido possível. Eu sabia que ela ia dizer isso. O pior aqui é que mesmo se acabarmos indo para o labirinto de Curatar em vez do labirinto atrás de Nesco, podemos acabar indo para o próximo andar. Como era de se esperar, nossa velocidade em conquistar os andares do labirinto está rápida demais. Dito isso, não seria melhor passar o dia enfrentando os monstros comuns e depois dedicar outro dia inteiro apenas às batalhas contra os chefes de andar? Esse provavelmente seria o caso se aparecesse um monstro contra o qual nunca lutamos antes e precisássemos praticar a luta contra ele, mas, por enquanto, não sinto a menor necessidade de fazer isso. Bem, teria sido muito melhor se você sentisse essa necessidade, afinal. Bem, a velocidade com que limpamos os andares certamente é rápida. Isso mesmo, isso mesmo. Como esperado da Shelry. Ela entende muito bem o meu ponto de vista. Ela certamente é digna de ser chamada de representante do público em geral aqui. No entanto, acredito que nossa situação atual não nos permite ser tão sensíveis a tais assuntos. Você acha? Sim, porque mesmo se subíssemos um andar, isso significaria que os monstros só ficariam mais fortes em um andar também. Entendo? Essa é realmente uma ideia razoável? Acho que sim. Monstros não ficam mais fortes tão rápido e também não vão mudar tanto, o que me faz desejar que eles pudessem ficar mais fortes junto conosco. Se fosse esse o caso, teríamos que nos acostumar a lutar contra eles, mas do jeito que as coisas estão agora, acho que a diferença na força dos monstros localizados 2 ou até 3 andares acima do nosso atual estará bem dentro da margem de erro estatístico. Bem, pessoalmente, acho que 3 andares farão diferença, mas esse é apenas o meu ponto de vista. Para Roxane, talvez não faça diferença alguma. Ou melhor, é muito mais provável que,
quando Roxane sentir a necessidade legítima de se acostumar com certos tipos de monstros, tudo já tem acabado e teremos que passar para outro andar com outro conjunto de inimigos. Os pensamentos de Shelly sobre o assunto são estranhamente racionais como sempre, o que faz parecer que os pensamentos de Roxane estão presos em uma direção totalmente diferente, mas deixando esse assunto de lado, parece que não conseguirei atingir meu objetivo de persuadi-las a nos fazer procrastinar por alguns dias no labirinto de Curatar. Não, se eu deixar esse assunto sem solução desse jeito, é bem possível que Roxane nos force a passar para outro andar imediatamente. Eu esperava que, se eu pudesse nos obrigar a passar 1 ou 2 dias no labirinto de Curatar, a memória dela pudesse se apagar, mas com todas as novas informações que agora possuo, parece que apostar nessa possibilidade pode não ser a coisa mais inteligente a se fazer, afinal. E tudo isso porque Roxane disse com tanta confiança que não vai esquecer nenhuma das informações relacionadas aos labirintos que conseguiu aprender. Além disso, ela enfatizou que nunca vai esquecer nada relacionado aos labirintos. Bom dia. Vejo que você chegou bem cedo hoje também. Quando saímos do labirinto atrás de Nesco e chegamos à entrada principal, fomos recebidos pelo explorador do clã. Esse cara em particular parece estar trabalhando exclusivamente na entrada deste labirinto, então agora, depois de termos entrado e saído daqui por alguns dias, posso dizer que o conhecemos relativamente bem. Ele disse agora mesmo que chegamos bem cedo hoje, então acho que isso significa que ainda deve ser bem cedo pela manhã. Sinceramente, nem sei se chegar cedo ao labirinto é considerado algo bom aqui ou não. Eu nem sei se alguém se importa com isso, em primeiro lugar. Pelo que esse cara sabe, pode ser que ele tenha recebido ordens da própria anciã Cassandra para vir a este labirinto tão cedo, mas devo dizer que, se eu estivesse no lugar dele, também começaria a questionar que tipo de pessoa é alguém que é louco o suficiente para vir aos labirintos antes mesmo que os exploradores posicionados na entrada cheguem para seus postos todos os dias. Por um lado, isso é bom, porque podemos fazer muito mais no labirinto, mas se continuarmos vindo aqui tão cedo todos os dias a ponto de isso se tornar um padrão, então posso entender por que esse explorador começaria a ver isso dessa forma, pensando que estamos realmente ativos lá desde o início da manhã. Isso me faz sentir um pouco de pena desse sujeito insolente, já que ele provavelmente nem consegue imaginar que podemos entrar no labirinto diretamente de casa e sair de lá no final do dia, tudo em um curto espaço de tempo. Nem precisa ser noite. Com a minha habilidade bônus portal, podemos voltar para casa tão cedo ou tão tarde quanto quisermos, e ninguém vai perceber. A única preocupação que eu poderia ter é que a anciã Cassandra de alguma forma descobrisse nossas práticas de fingir que estávamos voltando tarde para casa, mas se ela pudesse fazer isso, então honestamente isso a tornaria uma senhora assustadora aos meus olhos. Sim. Ah, já que estamos falando nisso, tem uma mensagem que Lady Cassandra queria que eu lhe passasse. Ela disse: vejo que você está bastante ocupado, fazendo o seu melhor, mas gostaria que me fizesse outra visita em breve. Entendido. Entendo. Então a anciã Cassandra também pode passar informações para aqueles que ela está vigiando por meio dessa rota, não é? Tudo graças ao fato de os exploradores posicionados na entrada deste labirinto serem membros do clã dela, o que facilita a transmissão de mensagens. E depois disso, tudo o que precisa ser feito é o explorador confirmar se entramos ou não no labirinto corretamente. Assim que ela vir os registros que confirmam que estamos de fato entrando no labirinto como a velha senhora nos pediu, ela saberá que estamos nos reportando corretamente na entrada do labirinto e que ela poderá nos passar a mensagem através do explorador estacionado lá. Quem sabe algo de bom pode sair disso. Muito obrigado pela sua cooperação. Mas tenho que me perguntar. Se eu não vou encontrar a velha senhora imediatamente, isso significa que o cara explorador vai ser repreendido por isso porque ele não cumpriu seu dever corretamente? Quer dizer, não é como se eu me importasse particularmente com esse tipo de coisa, mas não quero incomodá-lo muito, só para garantir, caso haja algo como diferentes facções dentro do clã da anciã Cassandra que não estejam se dando bem e ele seja membro de uma dessas facções hostis. Pensando nesses termos, acho que tecnicamente eu poderia ser classificado como um membro da facção do Duque de Hearts. Sim, mesmo que tal facção existisse, então eu realmente não me importo com isso. Mas isso é realmente um pensamento curioso.
O Duque de Hearts faz mesmo parte do clã. Por quê? Se não, quais seriam as facções do clã? A facção Cássia? A facção Rutina? Não, não tem como algo assim ser possível. Mesmo que existissem facções assim, seria a facção do lado onde a mensagem definitivamente teria sido omitida, mas conhecendo aquela velha senhora, ela provavelmente encontraria uma maneira de manobrar habilmente através de todos os conflitos entre as facções. Uma habilidade como essa é provavelmente o que lhe permitiu manter sua posição como chefe do clã por tanto tempo. Como eu pensava, essa velha senhora é realmente muito assustadora. Vamos visitá-la então. Seria melhor se fizéssemos isso o mais rápido possível? Não sei quais são os costumes exatos dos nobres em relação a tais assuntos, mas algo me diz que quanto mais cedo fizermos isso, melhor, especialmente porque a pessoa que solicitou a reunião é uma figura de poder local, então se você os fizer esperar por muito tempo, eles podem ter uma má impressão sobre você. Shelry respondeu minha pergunta. Mesmo que tudo o que ele estivesse fazendo fosse entregar uma mensagem para mim, não devo esquecer que é improvável que o explorador parado na entrada do labirinto atrás de Nesco seja alguém com uma conexão direta com a anciã Cassandra. Talvez ela esteja usando apenas uma ou duas almofadas aqui. E se o explorador na entrada estiver de pé aqui o dia todo, então é bem provável que ele só vai entregar seu relatório à anciã Cassandra no fim da noite. Alguns dias atrás, a senhora pediu uma mensagem, e alguns dias depois o relatório foi devolvido. Se levar cerca de uma semana, talvez seja melhor ir cedo. Pode ser mais lento do que o relatório, mas provavelmente é a melhor coisa a se fazer neste caso. Entendo. Acho que será melhor ir visitá-la cedo também. Pensei que enviar uma mensagem e receber uma resposta em uma semana poderia parecer muito cedo, mas não parece ser o caso, e até a Rutina concordou comigo nisso. Você também irá comigo, Rutina. Não acho que haja necessidade de eu ir desta vez. Você também vai comigo. Sim. Eu definitivamente deveria levar Rutina comigo para tirar o peso da atenção da velha senhora de mim, especialmente porque parece que, assim como Gozer, estou em uma situação em que não posso simplesmente dizer não a ela. No momento, a anciã Cassandra está irritada com o pai de Rutina e os eventos que ele causou, então entendo que Rutina não queira ir porque ela está passando por momentos difíceis, mas ela não ir comigo não é uma opção agora. E, então, Rutina e eu sairemos depois do café da manhã. Eu entendo. Pedi para Roxane cuidar do resto enquanto estivermos fora. É normal que eu vá à guilda dos mercadores ou faça uma visita ao Duque de Hearts depois do café da manhã, então não deve haver problemas em irmos ver a anciã Cassandra somente depois de terminarmos de comer. Não antes disso. Rutina, você quer que eu retire o equipamento para você? Ah, sim. Por favor. Faça isso. Como vamos visitar a casa da anciã Cassandra novamente, não há necessidade de ela usar esse equipamento em tal reunião. Certo, aqui vai. Tirei o equipamento da Rutina para ela. Tirá-lo agora não deve ser um grande problema, já que ela o usaria por pouco tempo, e como ainda não vamos aos labirintos, então posso muito bem tirá-lo para que ela não se sinta desconfortável durante a reunião. Além disso, como estou mais do que disposto a colocá-lo de volta a qualquer hora do dia, ela sempre pode me pedir para fazer isso. E colocar isso para ela é sempre uma boa desculpa para eu colocar minhas mãos sob suas roupas e apalpar seus seios sem hesitar. O importante aqui é que eu preciso remover a presilha corporal para ela, já que ninguém além de mim tem o direito de colocar e tirar o equipamento de Rutina para ela. Não vou dar isso imediatamente a ninguém. Nem mesmo a própria pessoa tem permissão para removê-lo. Enquanto ela o usar na minha frente, poderei observá-la atentamente, o que me permitirá apreciá-la ainda mais. Ela quer que eu faça isso de novo? No entanto, ela acaba usando tanto que vai se acostumar tanto que não vai mais reagir de forma significativa, não vai mais precisar tirar isso dela. E isso vai ser ruim. Quero continuar colocando nela e quero continuar tirando também. Quero continuar a valorizar esse meu direito e quero continuar a protegê-lo. Meu nome é Michio. Gostaria de solicitar uma audiência com a anciã Cassandra.
Então me teletransportei para o castelo da anciã Cassandra depois de remover o equipamento de rotina para ela. Entendo. Por favor, espere aqui um momento. Depois, fomos obrigados a esperar na mesma sala de espera da última vez que viemos aqui. Quer eu goste ou não, acho que é assim que o sistema funciona aqui. E é por isso que me parece ainda mais estranho agora que o Duque de Hart sempre me dissesse para entrar no castelo de Bode e depois em seu escritório sem pedir permissão primeiro. Bem, recebi a mensagem dela dizendo que queria que eu aparecesse aqui, mas pode ser que ter que passar pela sala de espera toda vez que você vier visitá-la faça parte das instruções oficiais ou algo assim. Felizmente, não tivemos que esperar muito tempo na sala de espera e fomos levados ao escritório da anciã Cassandra quase imediatamente após chegarmos lá. Ah, olha quem temos aqui, é você. Que bom que você conseguiu vir. Sim. Eu vim aqui porque você me chamou, não porque eu queria vir por vontade própria. Foi isso que pensei sobre a situação, mas parece que essa não era a atitude real dela, mas sim o comentário social usual usado nesse tipo de situação. Nesse caso, ela vai me cumprimentar da mesma forma na próxima vez que eu vier aqui para uma visita? Recebi o relatório de suas atividades recentes no labirinto. Você parece estar se esforçando ao máximo. Bem, sim. Só que eu estou simplesmente usando o portal para trapacear apropriadamente, mas como não posso dizer isso, não tenho escolha a não ser enganá-la com a etiqueta social adequada. Ouvi dizer que você vem ao labirinto atrás de Nesco todos os dias desde cedo e que fica lá por muito tempo todos os dias. Bem, é assim que tenho vivido minha vida até agora. Isso mesmo. Parece que as pessoas que vivem neste mundo não estão acostumadas a descansar ou a relaxar, o que torna a ética de trabalho aqui semelhante à de uma empresa negra no Japão. Bem, não há nada que se possa fazer, já que neste mundo não há praticamente nenhum outro entretenimento ou maneira de ter uma vida próspera além de entrar nos labirintos. Não, espere. Acho que existe uma forma de entretenimento aqui, afinal. Aquela da qual você pode tirar o máximo proveito se for um humano que conseguiu desbloquear a classe maníaco-sexual, aproveitando ainda mais esse entretenimento. Espero que até agora não haja problemas com a rotina? Não, no momento, estamos morando juntos muito bem. Mas obrigado pela consideração. Bem, eu deveria ter esperado isso de você. Faça o seu melhor para ajudar nos esforços de subjugação do labirinto. Sim, claro. Você realmente tem muito a dizer, velha senhora. Também tenho quase certeza de que se eu tentasse dizer que tenho alguma preocupação sobre viver com rotina, ela definitivamente teria feito algo comigo. Exatamente por essa razão, acho que mencionar que toda essa situação aconteceu porque o Conde de Selmar estava relaxando com seus deveres de subjugação do labirinto também não seria uma boa ideia. Então, a razão pela qual pedi para você vir me ver hoje é porque quero lhe fazer um pedido. Por enquanto, parece que meu trabalho duro e a falta de reclamações conseguiram garantir sua aceitação. Bem, eu não vou esperar que você se dedique totalmente a isso, porque parece que você já está ocupado nos ajudando com o labirinto atrás de Nesco, mas mesmo assim vou te pedir isso. Não importa para mim se você conseguir ou não, eu só quero que você aborde isso com o coração relativamente leve. Ela realmente tem muito a dizer. Qual é exatamente o seu pedido? Do outro lado do mar, em relação a Nesco, supostamente fica uma terra chamada Grineer. Quando eu ainda era uma pirralha, ela ainda fazia parte do Império, assim como seu ponto de parada. Uma das garotas da família também atravessou o mar para se mudar para lá, mas, bem, já faz tanto tempo que acho que ela não estará mais viva. A anciã Cassandra tem 107 anos agora, então quando ela diz que algo aconteceu quando ela ainda era uma pirralha, então me sinto inclinado a acreditar que foi algo que aconteceu há muito, muito tempo. Grineer, hein? Se tivermos sorte, alguns dos meus netos ainda podem estar vivos, então, se possível, quero que você vá até Grineer e veja exatamente o que está acontecendo lá. Se você realmente é tão poderoso e capaz como aventureiro quanto parece ser, pedir algo assim não deveria ser nada irracional. Por que não posso ir lá agora?
Se soubéssemos de um jeito de chegar lá, alguns dos aventureiros do clã já estariam indo e voltando entre aqui e lá, mas nunca ouvi falar disso. Pelo menos, nenhum dos aventureiros do clã conhece tal caminho. Dito isso, não é como se eu estivesse te ordenando a ir lá agora, do nada. Também não é como se eu tivesse conseguido entrar em contato com Grineer neste momento. E é aí que você entra. Em outras palavras, isso é algo que ela pode me pedir, já que não sou membro do clã, então ela provavelmente acha que não tem problema me usar dessa forma. Dito isso, ela disse que ir para Grineer não é importante nem urgente, então acho que ir para lá ou não vai ficar inteiramente por nossa conta. Então não preciso ir lá se não quiser? Não, claro que não. Dito isso, eu queria te pedir isso justamente porque sei que um aventureiro tão excelente como você certamente conseguirá. De alguma forma, duvido muito que você pense assim. Estou perguntando isso principalmente por conveniência pessoal. Só quero saber exatamente o que aconteceu com os membros do clã que migraram para lá. No entanto, hoje em dia, provavelmente há mais do que algumas pessoas que nem sequer conhecem o nome Grineer, e é por isso que é algo que eu gostaria de ouvir enquanto ainda estou viva. Enquanto você ainda estiver viva. Achei que você não planejasse morrer tão cedo. Não foi você quem disse que continuaria cumprindo os deveres de chefe do clã enquanto estivesse viva? Além disso, tanto Rutina quanto eu estávamos lá quando isso aconteceu. É a primeira vez que ouço falar deste lugar. Rutina também diz que nunca ouviu falar desse lugar chamado Grineer. Bem, se você for um excelente aventureiro, não há nada que não possa fazer. Desde que esteja disposto a correr um pouco de risco, é claro. Droga, você é muito persistente, isso eu admito. Não importa se você é bom ou não, o que conta é se você conhece a área. Mas sei que vai ser muito difícil sem nenhum tipo de pista para seguir. Tenho a sensação de que vou conseguir, mas ela é realmente complicada sem nenhuma pista. Fumu. Bem, então não há o que fazer. Há uma vila chamada Tari localizada nos territórios do Ducado de Hartz. O Duque de Hartz de 2 gerações atrás, isto é, o avô do pirralho ranhoso Broken, era um duque excelente. Quando a escala com a Grineer caiu nas garras dos monstros, ele acolheu de bom grado os refugiados que fugiram para o seu ducado lá. Da última vez que eu vi, alguns dos descendentes dessas pessoas ainda devem morar lá, então talvez alguns deles saibam algo sobre isso. Tari, você disse? Já ouvi falar da vila de Tari antes. Aliás, já estive lá antes, já que essa vila é onde fica um dos labirintos no território do Ducado de Hartz. Era também um lugar onde não apenas o chefe da aldeia, mas também os moradores da aldeia pareciam se comportar como um bando de idiotas arrogantes. Agora, minha pergunta é: eles eram arrogantes porque se mudaram para lá, ou a necessidade de se mudar os tornou arrogantes em primeiro lugar? Será que, para os moradores da vila de Tari, ser racista e menosprezar os humanos era uma forma de extravasar a frustração de terem sido expulsos de seu antigo lar por monstros? Porque, se o que vi serve de exemplo, então esse método de cura deles não era especialmente eficaz. O Duque de Hartz era um homem excelente 2 gerações atrás, mas desde então, a qualidade de seus sucessores tem declinado constantemente, e como essa tendência provavelmente continuará, temo ver o que o futuro reserva para o Ducado de Hartz. Ela disse isso com absoluta convicção na voz. Absolutamente. Até a Rutina concorda com ela nessa parte. Foi um erro não se opor ao casamento de Cássia, afinal? Talvez possamos esperar um pouco mais da próxima geração? Devo dizer que concordo com o julgamento delas sobre o atual Duque de Hartz. Ele é despreocupado e frívolo, e sua aleatoriedade e espontaneidade costumam causar dificuldades desnecessárias a pessoas como Gozer. Para colocar da forma mais simples possível, ela realmente é um incômodo de lidar. Bem, você pode pensar assim. No entanto, com as expectativas para a próxima geração, sinto que a lei da regressão à média deveria entrar em ação aqui. As coisas tendem a se estabilizar em torno da média, então, estatisticamente, quanto mais testes você faz, mais próximo você chega da média.
Se coletarmos aqueles que apresentaram resultados extremos no primeiro teste e os submetermos a um segundo teste, os resultados no segundo teste estarão mais próximos da média do que no primeiro, o que significa que os filhos de pais incompetentes estarão mais próximos da média do que os filhos de pais excepcionais. Se as duas gerações anteriores foram realmente excelentes, seus filhos e netos estariam estatisticamente mais próximos do normal, ou seja, seriam medíocres. E, se os netos fossem realmente incompetentes, os bisnetos tenderiam a estar mais próximos do normal. Por que o sangue do clã vai engrossar? Hein? Mas será que o Duque de Hearts tem mesmo o sangue do clã nas veias? Lá, eu fui e disse exatamente a coisa que estava na minha mente o tempo todo. Não tire sarro do clã. Há uma diferença na qualidade do sangue entre o pirralho ranhoso do Broken e a excelente Cássia. Comparar os dois seria como comparar a corrente principal com uma corrente secundária. Bem, Rutina é muito boa, então não deve haver problemas com ela. Chamei a atenção para algo que deveria ser bem óbvio. Se for esse o caso, então você realmente deve ser capaz de realizar o que estou lhe pedindo, mesmo enquanto continua seus esforços para subjugar os labirintos. E então uma bala perdida passou direto por mim. Acredito que Lord Michiel definitivamente conseguirá isso. Se você diz. Uau! Rutina mais uma vez me protegeu com suas palavras, o que deixou a velha senhora claramente descontente. Ter um inimigo em comum, como a velha senhora, contra quem pudéssemos nos unir, era uma ótima maneira de diminuir a distância entre mim e Rutina. Se eu for mais hostil em minhas interações com a anciã Cassandra, então, ao fazer isso, conseguirei ganhar alguns pontos de afeição com Rutina e, possivelmente, me dar melhor com ela. Ou será que a velha senhora também conseguiu perceber isso? Não deveria ser assim. Não acho que seja um padrão tão especial. Em primeiro lugar, Rutina e eu ainda nos damos bem, principalmente porque eu coloco e tiro o equipamento dela várias vezes ao dia, então podemos dizer que nossa amizade é a melhor possível. Bem, antes disso, tenho que resolver um pedido problemático. Se você realmente é um excelente aventureiro, então atender a esse pedido não deve levar tantos anos. Tenho certeza de que a subjugação dos labirintos pelo Lord Michiel não levará muitos anos. Rutina, se você consegue dizer piadas tão engraçadas depois de ter sido confiada a esse homem, então isso é um sinal de que ele é um excelente aventureiro. Parece que essas duas vão continuar brincando desse jeito para sempre se forem deixadas sozinhas, então vamos fazer alguma coisa para acabar com essa discussão inútil agora, certo? Bem, então, por enquanto, vamos começar tentando procurar mais informações sobre Grineer. Eu ficaria muito agradecida. Agora, estou bastante ocupada, então você pode ir. Teremos certeza de fazer exatamente isso. Mas, apesar disso, a anciã Cassandra ainda teve que discutir com Rutina uma última vez. Felizmente, nenhuma delas disse mais nada depois disso, então simplesmente fomos embora. Bem-vindo de volta, mestre. Quando chego em casa, Roxane me cumprimenta, o que me deixa aliviado. A presença de Roxane parece ter um efeito curativo maravilhoso em mim. Roxane, pessoal, prestem atenção. Decidi que agora vamos ver se conseguimos ir para um lugar chamado Grineer. Grineer. Nunca ouvi falar de um lugar assim. Roxane parece não saber disso, o que não é surpreendente. Grineer, você disse? Shelry sabe alguma coisa sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre isso, Shelry? Não sei os detalhes, mas Grineer supostamente já fez parte do Império. Ouvi dizer que as pessoas não podiam mais viver lá porque um labirinto apareceu em algum lugar nas proximidades da escala em algum momento, e depois que ele aumentou de tamanho, não havia mais como contatar as pessoas que ainda viviam lá. Na verdade, é uma história bastante comum e conhecida. É uma história comum, não é? Entendo. Além disso, havia também outros pontos de parada, um dos quais era Tatsukawa. Ou talvez Tashikawa. Lembro-me muito bem dessas histórias,
Porque eram as que meu avô me contava quando eu ainda era criança e ele cuidava de mim, já que era uma das pessoas que vinham de lá. Tachikawa, você disse? Então pode ser a mesma parada no caminho para Shoji-Yomi. Bem, isso é realmente interessante. No entanto, por enquanto, a anciã Cassandra, do clã de Rutina, só nos pediu para irmos a Grineer e ver exatamente o que está acontecendo lá. Quanto ao labirinto de lá, bem, não é como se eu achasse que não devêssemos entrar nele, mas podemos ignorá-lo por um tempo, porque quero dar uma breve pausa no avanço para os níveis mais altos. É nisso que vamos nos concentrar principalmente por enquanto. É isso que eu quero fazer. Isso mesmo. No momento, avançar para os andares mais altos dos labirintos é a última coisa que quero fazer. Mumu. Não. Tudo bem. Podemos entrar nos outros labirintos normalmente. Se for esse o caso, podemos continuar avançando para os andares mais altos, como estávamos fazendo até agora. Poderíamos fazer isso, no entanto, o tempo que quero que passemos no labirinto definitivamente diminuirá. Convencer Roxane de que devemos parar de ir aos labirintos por enquanto pode ser bem difícil. Concordo com o mestre. Se é isso que a própria anciã do clã élfico quer que façamos, então focar em atender ao seu pedido pode ser mais importante do que irmos aos labirintos. Uau! A Shelry também está comigo nessa? Quer dizer, claro, se você pensasse racionalmente, essa seria a coisa perfeitamente óbvia a fazer. Ser ganancioso demais em relação a qualquer coisa nunca é bom. Fomos solicitados a fazer isso, então acho que é nisso que devemos nos concentrar. Além disso, no ritmo atual em que estamos, não será bom se acabarmos avançando pelos labirintos rápido demais. Quero que sejamos o mais cautelosos possível com isso. Antes de mais nada, quero viver com cuidado. Mu. Entendo. Seria bom limpar tudo um por um, em ordem. Entendido. Essa pode ser realmente a melhor abordagem aqui. Tudo bem. De alguma forma, consegui até o consentimento da Roxane, e tudo isso foi possível principalmente porque a Shelry estava aqui ao meu lado. Sem ela, provavelmente não teria sido possível. Não. Tenho certeza de que deve ser porque minha opinião se tornou muito mais razoável, e é por isso que tudo aconteceu dessa forma. Isso mesmo. Avançar para os andares superiores dos labirintos sem algo tão essencial quanto um mapa, apenas pelo desejo de subir, é o cúmulo da estupidez. Bem, se esperarmos muito tempo, Roxane só vai ficar mais estressada, mas se continuarmos subindo os andares no nosso ritmo atual, mais cedo ou mais tarde o efeito colateral da falta de preparação adequada e da investida cega pode voltar para nos prejudicar, e essa é a parte realmente assustadora. Precisamos analisar a situação com cuidado e, se parecer que vai levar vários dias, é melhor subir apenas um andar. É melhor manter. Certo. Vamos sair então? Estão todas prontas? Sim. Já terminei de limpar depois do café da manhã, então não há problemas. Não sabemos o que podemos encontrar quando começarmos a procurar, então vamos levar nosso equipamento conosco, só por precaução. Isso vale para você também, é claro, Rutina. Distribuo o equipamento que estava na minha caixa de itens, em seguida, pego a presilha corporal da Rutina e ajudo-a a colocá-la. Só de ouvir essa voz me dá vontade de parar de sair para atender o pedido, mas eu aguento. Esperarei pacientemente até que a noite chegue. Deve ser possível terminarmos um pouco mais cedo hoje, então só preciso ter paciência por mais um tempinho. Podemos até fazer uma pausa ao meio-dia e voltar para casa. Mas até lá, é hora de ter paciência. Temos mesmo algum plano de como chegaremos a Grineer? Já faz bastante tempo que não nos conectamos com aquele lugar, então acho que seguir pela rota óbvia na Guilda dos Aventureiros pode ser bem difícil desta vez. Shelry fez a pergunta realmente importante. Sim, esse é um assunto importante que provavelmente deveríamos cuidar antes de tudo. De acordo com o que a anciã Cassandra nos contou, algumas das pessoas que viviam na parada em Grineer se mudaram para a vila de Tari, no Ducado de Hartz.
Para os territórios governados pelo Duque de Hartz. Sim, exatamente o mesmo. Vila de Tari. É aquela vila com um labirinto ao lado. Shelry já percebeu isso? Por enquanto, iremos até lá e veremos se conseguimos descobrir algo útil. Como não temos outras pistas para nos basear, essa é a melhor coisa que podemos fazer. Entendido. Shelry acha que tentar ir até Grineer através da Guilda dos Aventureiros não vai dar resultado algum, mas por outro lado, a anciã Cassandra também disse que ela não espera necessariamente que tenhamos sucesso nessa tarefa, então se acabarmos não sabendo nada sobre aquele lugar ou seu status atual, então provavelmente não será um grande problema. Se você não sabe o que fazer, podemos começar perguntando aos moradores da Vila de Tari se eles sabem alguma coisa sobre isso. Oh, entendo. Além disso, parece que há uma forma de investigar esse assunto na sede da Sociedade de Libertação do Império. Se o labirinto de Grineer estiver localizado em terras abandonadas, sem governo, então, se conseguirmos subjugá-lo, isso resultará na obtenção de um título de nobreza e da posse dessas terras. Não seria estranho se outros membros da Sociedade de Libertação do Império também estivessem de olho nisso, então, se você mencionar que quer chegar ao labirinto no ponto de parada ou ao que fica próximo dali, pode ser que acabe descobrindo como chegar até lá. Parece que temos várias opções para escolher, afinal. Ou melhor, se estamos falando em usar a sala de referência no Lodge da Sociedade de Libertação do Império, então Shelry provavelmente deveria ir lá conferir, além de eu levá-la até lá com meu portal, é claro. Ah, mas sabe, parece que os habitantes da Vila de Tari tendem a menosprezar qualquer um que não seja um elfo, então talvez seja melhor deixar a parte de falar com eles para a rotina. Sim, pode ser exatamente isso que vamos fazer. Vamos chegar lá. E então Rotina desempenhará o papel central de perguntar sobre Grineer aos moradores locais. Eu entendo. Com isso, tudo deve ficar bem. Também preciso que a Rotina faça isso por mim. Ah! Agora me lembro. O labirinto de Tari é aquele onde os arbustos Ruby aparecem no 13º andar, certo? Sim, é exatamente esse. Certamente, as pessoas daquela vila foram muito rudes conosco na última vez que estivemos lá. Roxane parece se lembrar dos detalhes sobre o labirinto, mesmo junto com a terra que o cerca, o que é um contraste gritante com alguém como eu, já que mesmo que eu consiga lembrar vagamente do nome do labirinto em si, não me lembro dos monstros no labirinto ou do caminho para as salas dos chefes. Vamos então. Eu me preparo e nos teletransporto para Tari. Quando chegamos lá, Rotina ouviu o que os moradores de Tari tinham a lhe dizer. Se é assim que vai ser, então acho que seria melhor deixar as coisas com a Rotina aqui. Quando viemos aqui da última vez, o chefe da vila e os moradores tiveram uma atitude um tanto arrogante em relação a mim e Roxane, mas agora que Rotina, que também é uma elfa como eles, veio aqui conosco, eles se tornaram estranhamente educados conosco. Talvez seja porque ela ainda é filha de um antigo nobre? Quando ela fica séria, talvez consiga demonstrar adequadamente o nível de dignidade condizente com sua origem, ou talvez tenha algo a ver com uma certa presença ou aura que emana de dentro dela. Bem, digamos que seja o que for, provavelmente tem algo a ver com o fato de ela ser uma elfa, assim como eles, mesmo que isso me faça parecer que não tenho dignidade alguma. Mesmo que essa seja uma avaliação objetivamente correta. Aparentemente, parece haver alguém que pode viajar para o labirinto que fica perto da parada em Grineer. Ah! Será que já tiramos a sorte grande tão cedo? Porque se sim, então este lugar foi bem fácil de encontrar. Este é outro exemplo daquele famoso provérbio que diz que fazer algo é mais fácil do que se preocupar com isso? Se fosse tão fácil, isso significaria que a anciã Cassandra poderia ter descoberto isso sozinha, se tivesse pensado em pesquisar o assunto por conta própria. Mas, como você pode ver,
É isso que acontece quando você tenta contar com a ajuda de outras pessoas para fazer algo que você deveria ter feito sozinho. Ou talvez ela soubesse que seria tão fácil encontrá-lo e fez o pedido para que eu pudesse levar o crédito por isso? Não está fora de questão que tenha sido eu quem pediu para que fosse erguido. Mesmo que isso aconteça, não serei grato a ela por isso, porque não fui eu quem pediu para estar aqui em primeiro lugar. Fomos então levados para o outro extremo da vila. Se não estivéssemos em 6 aqui agora, eu teria desconfiado que era um golpe. Fomos então levados para um local remoto, onde muitas pessoas estavam reunidas ao nosso redor. Mesmo assim, os níveis dos aldeões são todos de um dígito, então eles não serão capazes de fazer nada contra nós. Talvez todos estivessem cativados pelo charme de rotina? Não os perdoarei se realmente estiverem. Havia um aventureiro na casa para onde o povo de Tari nos trouxe. Ou... Então vocês são os camaradas que querem ir ao labirinto perto de Tarikal, hein? Ele está falando a língua Abraim corretamente. Então, o nome do local de parada é mesmo Tarikal? Porque, se for, essa é uma diferença sutil em relação a Tashikawa. Uma diferença sutil, mas ainda assim. Um labirinto perto de Tarikal também pode ser nosso destino, mas, no fim das contas, estamos procurando uma maneira de chegar a Grineer. Grineer, hein? Nunca estive em Grineer antes, e provavelmente não haverá mais nenhum aventureiro lá. Mesmo que ir diretamente para lá seja impossível agora, gostaríamos de pelo menos saber algo sobre isso, então, se você souber de algo, espero que esteja disposto a compartilhar. O velho aventureiro e Rutina conversavam. Mas então, bem no meio da história, o aventureiro cruzou as mãos na frente do corpo e colocou a palma da mão esquerda nas costas do braço direito. Ah! Este é o sinal da Sociedade de Libertação do Império. Quem imaginaria que veríamos esse símbolo em um lugar como esse? Rapidamente realizei o mesmo gesto para mostrar a ele que eu também era membro da Sociedade de Libertação do Império. Entendo. Adicione-me ao seu grupo. Eu o levarei até lá. O aventureiro mudou completamente sua atitude em relação a nós e se ofereceu para nos guiar até onde queríamos ir, o que, compreensivelmente, fez com que o cara que nos trouxe até ele ficasse muito surpreso. Aparentemente, aquele homem é alguém que não vai ao labirinto perto de Tarikal com tanta frequência, e é ainda mais raro que ele guie pessoas até lá, então provavelmente podemos nos considerar sortudos. Rutina sussurra para mim em voz baixa, mas não acho que seja algo assim. Ele decidiu nos mostrar o caminho para o nosso destino porque sou membro da Sociedade de Libertação do Império, e espera-se que os membros ofereçam ajuda uns aos outros sempre que possível. Acho que hoje será um daqueles dias em que terei que dizer que sou grato ao Duque de Hearts por me recomendar para me juntar a eles, mas acho que isso ainda não muda o fato de que, para a Rutina, ele é o inimigo mortal de seu pai. Tudo bem. Vesta, desculpe por te deixar de fora desse jeito, mas você poderia nos esperar em casa? No momento, tem um grupo completo de 6 pessoas, então se eu quiser adicionar este aventureiro ao meu grupo atual, isso significa que uma das membros atuais terá que deixá-lo. Shelry é praticamente uma necessidade para mim, e quando se trata de lutar contra monstros, posso neutralizar todos eles com um único disparo da minha magia, desde que Mira esteja lá para petrificá-los, então ela também precisa ficar. É sempre reconfortante ter Roxane ao meu lado sempre que há uma batalha, graças às suas habilidades de esquiva, e se algo acontecer, posso ordenar um atraso na operação. Quanto a Vesta, ela é uma boa adição ao meu grupo sempre que preciso de uma escolta, mas nas circunstâncias atuais não faz muito sentido mantê-la por perto, especialmente se você considerar o fato de que desde que chegamos à vila de Tari, Rutina era responsável por falar com os moradores locais e tinha obtido resultados magníficos até agora, então seria muito estranho expulsá-la do grupo agora.
acho que vou ficar bem. Eu ia te pedir sobre isso da última vez, mas você poderia, por favor, cuidar do alecrim enquanto estivermos fora? Eu entendo. Vesta concordou em ficar e recebeu ordens de Roxane. Olhando para a atitude dela em relação a Roxane agora, sou só eu. Ou parece que ela foi mais leal na resposta que deu a ela do que na minha? Bem, acho que não há nada que possamos fazer agora. Afinal, é a Roxane. Tudo bem, antes de irmos, preciso sair um pouco. Tem algum lugar aqui onde eu possa usar o caminhante de campo? Você pode usar o tapete ali. O aventureiro disse, apontando para o tapete pendurado na parede. Ele realmente vai me deixar usá-lo assim? Bem, com uma decoração dessas, tudo o que ele precisa fazer depois para remover a possibilidade de ser invadido por mim é simplesmente removê-la da parede, então acho que isso faz algum sentido, já que tudo o que provavelmente seria necessário para arruinar minhas chances de usar caminhante de campo seria trocar o tapete ou mudar sua posição. E como aquele aventureiro não se move 1 centímetro de onde está, não tive escolha a não ser voltar para casa usando o caminhante de campo em vez de portal. Não gosto disso, mas era necessário para impedi-lo de fazer perguntas se achasse que eu estava fazendo algo estranho. Mas eu me pergunto se, caso ele começasse a fazer um escândalo, eu conseguiria disfarçar com algo como meu próprio desleixo? Como ele é um velho aventureiro, também pode ser possível que sua família não confie mais em suas declarações, mas ainda assim, seria melhor eu não exagerar, só para garantir. Tudo bem, então estou indo. Sim. Tenha uma boa viagem, mestre. Trouxe Vesta para casa e a removi do meu grupo, e então voltei imediatamente para Tari. Fazer tudo isso não me levou 1 minuto, ou talvez nem 10 segundos. Afinal, era uma tarefa simples, bastava voltar para casa, deixar Vesta lá e voltar. E como ninguém estava olhando, ou melhor, a única que estava me olhando era Vesta, usei portal na minha viagem de volta em vez de caminhante de campo. Há uma grande distância entre Curatar e Tari, mas mesmo assim, ainda senti que Portal estava usando menos MP para me levar até lá do que caminhante de campo, embora eu não saiba a localização exata. Desculpe por fazer você esperar. Não se preocupe. Está tudo bem. Voltei para Tari e adicionei o aventureiro ao meu grupo. Quando saí da magia de movimento, o aventureiro e o cara que nos trouxe aqui estavam tendo algum tipo de conversa. Aquele que nos trouxe aqui está preocupado se aquele velho aventureiro está se sentindo bem ou não. Aparentemente, ele simplesmente foi a algum lugar e desapareceu sem dizer uma única palavra. Rutina me contou o conteúdo da conversa quando voltei para perto dela. Será que ele está naquela idade em que às vezes começa a vagar aleatoriamente para sabe-se lá onde? É difícil dizer com certeza, mas quando olhei para o rosto do cara que nos guiou, ficou claro que ele estava realmente preocupado com aquele aventureiro. Vamos ficar bem com ele nos levando até lá então? Sem problemas. Ele vai usar a experiência do passado. Entendo. Eu realmente quero que as coisas não sejam tão ruins quanto parecem agora. Em vez de nos preocuparmos se meus comentários serão levados a sério ou não, acho que deveríamos nos preocupar se ele ainda se lembra de como chegar ao labirinto ou não. Será que vamos mesmo aceitar que ele seja a pessoa que deveria nos levar até lá? Porque, mesmo que os outros digam que não tem problema, ainda tenho minhas dúvidas. Vamos então. Pode haver monstros por lá, então você deveria entrar primeiro. O aventureiro disse enquanto fazia aparecer a parede preta de caminhante de campo para nós. Bem, parece que não temos escolha a não ser ir agora. Mesmo que ele faça um trabalho realmente desleixado, no mínimo ele deve nos levar pelo menos um pouco perto de onde precisamos ir. Como esperado, não há um caminho direto para o inferno.
Ele até disse que poderíamos encontrar monstros lá, o que é lógico, já que eles supostamente são a razão pela qual a escala foi abandonada em primeiro lugar. Em outras palavras, acho que definitivamente encontraremos monstros do outro lado. Bem, então eu serei a primeira a ir. Tomando a iniciativa, Roxane caminha à frente e corajosamente atravessa pela magia de movimento caminhante de campo que agora apareceu. Bom, estamos falando da Roxane, então eu não esperava nada menos dela. Mesmo que haja monstros presentes do outro lado, eles não serão um problema para nós, contanto que não lhes demos a chance de nos atacar primeiro, ficando parados esperando até que venham até nós. E mesmo que eles tenham a chance de se aproximar de nós, não teremos problemas, desde que não permitamos que nenhum deles nos atinja. Esperamos um momento para ver se Roxane voltaria pela parede preta com pressa, mas quando vimos que nada disso aconteceu, a seguimos. Dito isso, ainda tenho a Durandal pronta para atacar na minha mão. Uau! Quando chegamos ao outro lado, a primeira coisa que vimos foi Roxane lutando contra 2 porcos glutão. Ela parecia estar dançando alegremente ao redor dos dois, o que não poderia estar mais longe da verdade, pois ela não estava dançando. Ela estava se esquivando dos ataques. Mas, já que estamos falando de Roxane, ela realmente poderia estar dançando com eles. Não sei por que eu esperava que ela voltasse pela magia de movimento mesmo se encontrasse monstros, já que Roxane não tem nenhum senso de perigo. Bom, acho que não tem mais jeito. Mesmo agora, ela é perfeitamente capaz de se esquivar dos ataques dos porcos glutão, mesmo que venham por trás. Como ela consegue fazer isso? Será que ela tem olhos atrás da cabeça? Enquanto Roxane mantinha os 2 porcos glutão ocupados com suas esquivas, derrotei um dos monstros com Durandal. Já foi, falta um. Parece que vamos comer costelas de porco no jantar hoje à noite. Foi só isso? Sim, parece que foi só isso no que diz respeito aos monstros por enquanto. Roxane parece estar insatisfeita por só poder lutar contra 2 monstros por enquanto. Pessoalmente, fico feliz que não haja mais nenhum deles, porque se pudermos evitar lutar contra eles, quero que façamos isso. Afinal, estamos aqui de graça, então não precisamos nos esforçar demais. Ouviram, pessoal? Não se esforcem demais, e mais importante, não esperem que eu me esforce demais. Nada mudou por aqui. É aqui que fica o labirinto do sul de Tarikal. O velho aventureiro, que saiu da parede preta como o último, caminhou até nós calmamente e sorriu, embora fossemos nós que fizemos todo o trabalho de lutar contra os monstros para ele. Felizmente, tivemos tempo mais que suficiente para lidar com eles porque Roxane estava mantendo todos ocupados. No entanto, isso não parece ser suficiente para Roxane. O labirinto do sul de Tarikal. Já que o aventureiro disse explicitamente que este é o labirinto do sul de Tarikal, isso significa que há pelo menos vários outros por perto, o que é mais ou menos o que eu esperava, já que não seria razoável abandonar uma região inteira se houvesse apenas um único labirinto aqui. Deveríamos tentar ir para o andar mais alto possível? Pode ser. Concordando com a sugestão, o aventureiro entrou rapidamente no labirinto. Será que esse serviço vai estar disponível para nós agora? Acho que não, porque não deveria haver nenhum explorador estacionado na entrada deste labirinto abandonado, e você não pode entrar no labirinto apenas com caminhante de campo. E pensando bem, nem falamos sobre quanto dinheiro esse cara vai nos cobrar para nos trazer aqui. Sim, exatamente. Quanto vamos ter que pagar a ele? Teremos que pagá-lo não apenas por nos levar até a entrada do labirinto, mas também por nos levar até o último andar deste labirinto, certo? Não creio que existam muitos aventureiros capazes de vir a este lugar, então, na pior das hipóteses, pode até ser possível que ele cobre até uma moeda de ouro por pessoa, o que definitivamente seria mais do que o preço de mercado atual. Vamos ficar bem? Bem, se chegar a esse ponto, posso sempre usar portal para escaparmos. Mas, como não negociamos o preço da viagem com antecedência, talvez consigamos, de alguma forma, salvar essa situação. Será que realmente vamos ficar bem? Depois de persegui-lo por um tempo, chegamos mais perto do labirinto,
e então ele imediatamente fez meia volta. O labirinto de Tarikal será o próximo. Eu realmente não quero ir para lá, então vá na frente. Sim. Eu também não quero ir para lá, já que nem sabemos se será perigoso ou não, mas, apesar disso, Roxane corre sem hesitar. Nós a perseguimos imediatamente. Assim que a alcançamos, vimos que ela estava cercada por 3 Mabrions, então corri imediatamente para perto dela e eliminei um deles. Mabrion, desço. Depois de eliminar aquele Mabrion, passei para o próximo, e Miria começou a cuidar do outro. Estou muito feliz por ter trazido uma membro do grupo com a classe assassina para esta viagem. A estoque de petrificação de Miria acaba rapidamente com o outro Mabrion, e eu derrotei o outro cortando-o com Durandal. Enquanto eles forem monstros andando no chão e não houver muitos deles, posso continuar a derrotá-los com Durandal, mas teremos problemas se houver tantos deles a ponto de nos cercarem. Você está bem? Sim. Acho que poderia aumentar um pouco mais o número de monstros. Entendo. Então Roxane ainda está insatisfeita, hein? Mesmo sendo monstros fora do labirinto. Mas ninguém ouvia meus murmúrios silenciosos. Enquanto isso, Durandal devolveu o Mabrion, que Miria conseguiu petrificar com sua estoque de petrificação, a uma nuvem de fumaça verde. Peixe branco, desço. Claro, como estávamos lutando contra monstros peixes, Miria pulou nos itens que eles droparam imediatamente quando a batalha acabou, e então os trouxe para mim com olhos brilhantes. Sim, parece mesmo que já temos todos os ingredientes que vamos usar para fazer o jantar de hoje. Vou fazer maionese hoje, então faremos para o jantar amanhã, ok? Faça isso, desço. Miria ficou feliz quando me ouviu dizer isso. Nesse caso, eu poderia simplesmente ir lá e obrigar Vesta, que não está aqui no momento, a fazer aquela maionese para mim. Ah! Contrariando a alegria de Miria, o velho aventureiro que chegou atrasado suspirou profundamente. Calma, cara, eu não vou te obrigar a fazer maionese. Quando olhei ao meu redor, as ruínas se espalhavam em todas as direções. Em outras palavras, provavelmente estamos na parada abandonada e na cidade abandonada. Já que ele suspirou, talvez este aventureiro conheça este lugar. Talvez seja até mesmo sua cidade natal ou algo parecido. Se sim, deve ser bem doloroso para ele ver tudo em ruínas daquele jeito. Foi por isso que ele disse que não queria vir para cá? Esta é Tarikal? Shelry falou com o aventureiro para tentar fazer algo a respeito da atmosfera pesada que pairava no ar. Que atenciosa da parte dela. Isso mesmo. Parece uma cidade bastante grande. Os traços da prosperidade que deve ter desfrutado no passado ainda podem ser vistos claramente aqui. Pode ser visto de fato. Shelry estava lendo o ambiente confortando o aventureiro para que ele não se sentisse mal depois de retornar. Quem sabe ele não esteja disposto a exigir nenhum pagamento de nós porque possibilitamos que ele voltasse para sua cidade natal. No entanto, por mais incrível que esse lugar tenha sido antigamente, isso não muda o fato de que um labirinto apareceu bem no meio da cidade. Normalmente, se um labirinto surgisse em tal local, provavelmente seria subjugado imediatamente, mas se ainda estiver aqui, o motivo do abandono desta cidade provavelmente foi porque os moradores locais não conseguiram lidar com ele adequadamente até que fosse tarde demais. Bem, se este lugar se tornou tal, é bastante compreensível que ninguém queira voltar para cá. Porque não há mais nada esperando por eles aqui. Mas você sabe, o labirinto aqui apareceu em um lugar realmente incrível. Ah, qual é? Você não pode simplesmente dizer algo assim. Rutina disparou um direto que arrancou o coração do aventureiro sem sequer perceber a atmosfera. Você pode chamar isso de bola de fogo reta. A cidade foi abandonada porque foi construída em torno do labirinto que já estava aqui. No mínimo, Shelry tentou dar um golpe final que suavizasse o impacto do golpe de Rutina. Não. O labirinto só apareceu aqui perto do fim, quando a evacuação dos moradores já havia avançado bastante. Fiquei me perguntando como estava este lugar depois que fui evacuado junto com meus pais. Se fosse diferente, talvez eu não o associasse a tantas memórias ruins agora.
E, quem diria que um dia eu teria a chance de voltar à minha cidade natal depois de tanto tempo? O labirinto do sul de Tarikal, por onde passamos antes, e o labirinto da floresta do Falcão, para onde estamos indo, foram os primeiros a aparecer, e desde então, houve outros labirintos que foram subjugados com sucesso, então parece que a situação era realmente bastante grave. Sem isso, é bem possível que Tarikal tivesse sido abandonado ainda mais cedo. Além disso, o labirinto estar no meio da cidade forçou muitos moradores a realizar ataques suicidas se quisessem recuperar o que haviam perdido, o que causou uma quantidade considerável de danos à população, incluindo meu pai, que retornou a Tarikal exatamente por esse motivo. Isso não faz de você um completo inútil? Mesmo assim, muitas pessoas vieram nos apoiar, mesmo depois daquele desastre de Tarikal ter sido finalmente abandonada. Entre todas as pessoas que vieram nos ajudar, aquela que não desistiu até o amargo fim foi a pessoa com quem aprendi o sinal que lhe mostrei em Tari. Quando se trata do labirinto de Tarikal, o andar mais alto que deveria ter sido rompido deveria ser o 55º andar. No final, mesmo que essa pessoa eventualmente tivesse que recuar junto com todos os outros, ela me disse que, se algum dia aparecesse alguém que quisesse vir aqui e continuar de onde parou, ele queria que eu o ajudasse o máximo possível. Entendo. A pessoa que o ajudou tanto deve ter sido um membro da Sociedade de Libertação do Império, mas também é estranho que ele também fosse alguém que tinha como objetivo libertar esta terra abandonada. Mas acho que foi assim com ele, recebeu a ajuda daquela pessoa e, como resultado, deve estar disposto a ajudar qualquer um que demonstre vontade de vir até aqui e libertar a terra onde fica a sua cidade natal. Mesmo que você consiga subjugar um labirinto localizado em um território que não foi abandonado, se alguém já estiver governando aquele território, você não conseguirá obter um título de nobreza para si mesmo e se tornar o governante do território onde o labirinto estava localizado. Mas, por outro lado, se você conseguir subjugar o labirinto localizado nas terras que foram abandonadas há muito tempo, então você poderá se tornar o senhor dessa terra sem problemas. Parece que se você for um membro da Sociedade de Libertação do Império, isso será reconhecido facilmente, e essa é provavelmente a razão pela qual os membros da Sociedade de Libertação do Império vieram para o labirinto abandonado de Tarikal. Como essa terra foi abandonada, os membros da Sociedade de Libertação do Império vieram para cá com a esperança de subjugar os labirintos para que pudessem obter os títulos para si mesmos, mas quando essa área ainda era um ponto de parada, eles não deveriam ter prestado atenção nisso. Bom, acho que foi assim que aconteceu, e provavelmente seria melhor se eu não saísse do meu caminho para dizer isso a ele. É mesmo? Este é o labirinto mais novo que apareceu na área de Tarikal, então ainda não foi subjugado. Se vocês vieram aqui na esperança de subjugar o labirinto, então acho que este lugar será a melhor opção para isso. Então, naquela época, 55 andares deste labirinto já foram conquistados? Não vá pedir o impossível agora. Nosso principal motivo para vir aqui não foi subjugar os labirintos daqui. Esse cara já se esqueceu de que nosso destino não é Tarikal, mas Grineer? Ou será que ele ficou tão cego pela esperança de encontrar outra pessoa disposta a vir para cá que já se esqueceu disso? Bem, já que a Roxane parece ainda insatisfeita, acho que posso pedir para ele nos levar ao 55º andar deste labirinto. Já que ele vai nos levar para lá, é ainda mais conveniente para nós. Bem, vamos prosseguir por enquanto. Entendido. O labirinto da Floresta do Falcão será o próximo, hein? Isso mesmo. O aventureiro então nos levou ao labirinto da Floresta do Falcão, onde soubemos por ele que este labirinto em particular cresceu ainda mais do que 55 andares. Se cresceu tanto, isso provavelmente significa que sua subjugação provavelmente seria uma provação muito, muito séria. Ele estava localizado na floresta que originalmente estava deserta. Como o nome indica, talvez falcões vivessem aqui antes de ser deserto. Quem sabe? Talvez alguns deles ainda estejam aqui, apesar de tudo o que aconteceu? Bem, mesmo que ainda estivessem aqui, provavelmente não sairiam do seu caminho só para aparecer diante de nós. Gostaríamos de ir para Grineer o mais rápido possível.
Nesse momento, Rutina lembrou ao aventureiro qual era o nosso propósito original ao virmos para cá. Afinal, desde o início, dissemos que queríamos ser levados para Grineer. Tarikal não passa de uma parada no caminho para nós. Está tudo realmente bem com esse aventureiro? Para chegar a Grineer, você precisa ir para o oeste a partir deste labirinto da Floresta do Falcão aqui. Dizem que, se continuar indo para o oeste até alcançar a costa, eventualmente verá uma ilha, e se seguir ao longo dessa ilha, acabará chegando ao novo ponto de parada. Dito isso, nenhum dos aventureiros que foram a Grineer e estabeleceram um ponto de parada lá está vivo atualmente. Eu mesmo nunca estive lá. Acho que isso significa que o ponto de parada deve ter sido criado muito tempo depois que Tarikal foi abandonada. Não sei se ainda está lá, mas tenho que ir de qualquer forma. Para ser completamente honesto com você, a explicação que ele nos deu agora foi absolutamente vaga e horrível. Se eu tivesse que comparar com alguma coisa, seria como aconselhar alguém a passar pelas ilhas Ryukyu se quisesse chegar a Taiwan ou a China continental partindo de Kyushu. Ou como ir de Hokkaido pelas Ilhas Kurilas para chegar à Península de Kamchatka, e da Península de Kamchatka para a América do Norte via Ilhas Aleutas. Pode ser uma história como chegar ao continente australiano através das ilhas da Península Malaya. Em outras palavras, é uma história e tanto. Ainda assim, ficaremos bem com isso? Então é assim, hein? Acho que teremos que ir lá e tentar. Rutina disse isso com um olhar de resignação no rosto. Você está certa. Shelry, obrigado por dar uma opinião tão fria só para acabar com isso. Agora eu entendo. Bem, tanto faz. Esta é toda a orientação que posso lhe oferecer. Já faz um bom tempo desde a última vez que me pediram para levar alguém para Tarikal, então não preciso que você me agradeça por isso, porque consegui uma boa lembrança para levar comigo para a vida após a morte. Acho que tê-lo nos trazendo aqui foi algo bom, afinal, já que ele pelo menos teve a chance de ver sua cidade natal novamente. Agora eu só desejo que quando ele for para a vida após a morte ele possa levar a anciã Cassandra com ele também. Entendo. Muito obrigado mesmo assim. Bem, nós pegamos algumas costelas de porco e peixe branco dos monstros de agora há pouco, mas acho que você pode ficar com elas e levá-las de volta como uma espécie de lembrança, no mínimo. Agora, sempre que alguém diz que não precisa de um agradecimento pelo que fez por mim, minha personalidade japonesa me obriga a pelo menos entregar algum tipo de lembrança, porque, do contrário, eu acabaria me sentindo mal. Vai ser grosseiro, mas pelo menos é melhor do que não dar nada a ele. Gostaria de ter dado algo melhor ou mais representativo, mas é tudo que temos, então temos que aceitar. Abri minha caixa de itens e dei os itens que recebemos nas duas batalhas anteriores para o velho aventureiro. Não vou dar a ele literalmente todos os itens dropados antes, e ainda tenho muitos deles na minha caixa de itens, então posso separar alguns para entregá-lo a ele sem problemas. Olhei para Miriam também, mas mesmo que ela tenha visto que entreguei as costelas de porco e o peixe branco para o aventureiro, sua expressão não estava tingida de desespero e ela não enlouqueceu de inveja. Na verdade, parecia mais que ela queria gritar para ele que queria que ele aproveitasse ao máximo aquela comida deliciosa. Você tem minha gratidão e minhas desculpas também. Eu disse que não precisava de nenhuma recompensa, mas acabei recebendo mesmo assim, então permita-me lhe dar algo extra também. Ao sul de Tarikal fica uma pequena ilha. Ela costumava pertencer ao território de Tarikal no passado, mas agora é uma ilha separada que pouquíssimas pessoas conhecem. O labirinto naquela ilha surgiu depois que o labirinto de Tarikal já se manifestou. É provavelmente o melhor labirinto que você pode almejar por aqui. O progresso de sua exploração avançou até o 46º andar, mas, até onde eu sei, ninguém tentou subjugá-lo depois de chegar lá. Se eu fosse um pouco mais jovem, provavelmente teria tentado desafiá-lo eu mesmo, e se meu filho e meu neto fossem aventureiros excepcionais, pelo menos eu teria ensinado a eles tudo o que sei. O aventureiro então nos levou do labirinto da Floresta do Falcão para outro lugar.
Era um labirinto localizado na floresta perto da costa e, se fica tão perto do mar, então provavelmente significa que realmente deve ser uma ilha. Agora, se o que ele disse for verdade, então ele deve ser capaz de nos levar até o 46º andar deste labirinto. Estes são todos os labirintos aos quais eu poderia levá-lo aqui. Bem, pode haver outros que visitei uma ou duas vezes no passado que ainda não foram subjugados, mas não me importo mais com eles agora que me aposentei como aventureiro há um tempo. Bem, acho que já estou indo. Posso não ter muita vida restante na minha velhice, mas ainda estarei ansioso pelas notícias da subjugação de alguns desses labirintos. Depois que saímos do labirinto, o aventureiro deixou apenas essas palavras egoístas para trás antes de voltar para casa. Ele deve ter realmente entendido mal o propósito da nossa vinda aqui e pensou que viemos aqui para subjugar os labirintos de Tarikal. Será que ele entendeu errado o que Rutina lhe disse na vila de Tari? Ou será que é perfeitamente normal pensar assim? Ou será que não passa de uma obsessão de um velho que só quer ver sua cidade natal libertada antes de morrer? Bem, talvez ele inicialmente não estivesse disposto a nos levar para Grineer e Tarikal, então Rutina teve que prometer a ele que tentaríamos subjugar alguns dos labirintos da área se ele prometesse nos levar até lá? Se ela realmente fez algo assim, então isso é algo muito importante, não vou mentir. Bem, graças aos esforços de Rutina, conseguimos chegar a Tarikal em segurança. Não, eu realmente não fiz tanto assim. Até certo ponto, eu diria que fazer isso é o que se espera de mim, porque se eu não puder fazer pelo menos isso pelos membros do grupo ao qual pertenço, então não poderei comparecer à Assembleia dos Lordes de cabeça erguida. Ah! Parece que a Rutina usou algum tipo de ardil contra aquele aventureiro, afinal. No entanto, como o resultado foi tão bom para nós, não vou culpá-la por isso. Tudo bem. Conseguimos o que queríamos, então, por enquanto, vamos para casa, certo? Uma parte de mim está cada vez mais preocupado que Rutina possa um dia se tornar uma garota astuta e assustadora, então eu apenas disse isso e corri para nossa casa. Bem, pensando bem, ela é filha de um nobre, então esse tipo de astúcia provavelmente já era de se esperar. Digo, convenhamos, se tem uma coisa que eu sei sobre a sociedade aristocrática, é que você vai ser engolido por completo se baixar a guarda perto de outros nobres, mesmo que seja por um único instante. Exatamente como acontece com os espíritos malignos dos rios e montanhas que habitam seus domínios demoníacos. É exatamente assim que os nobres podem ser astutos e espertos. Nesse sentido, até mesmo o antigo Conde de Selmar, que era tão negligente na subjugação dos labirintos que acabou perdendo sua posição e prestígio social, poderia ser descrito como excepcional nessa área. Até ser superado pelo Duque de Hartz, claro. Então, sim, isso por si só já deveria ser um testemunho suficiente de quão sagrada a Rutina poderia ser se tivesse a chance. Bom, Vesta parece ainda estar lá fora. Vou buscá-la. Quando voltamos para casa, Roxane disse isso e foi buscar Vesta. Como Vesta não está no meu grupo no momento, não consegui detectar sua posição nem saber para onde ela estava indo. Certo, então podemos descansar um pouco. Rutina, quer que eu tire seu equipamento? Não precisa. Tudo bem, você não precisa se conter. Se você disser que quer mantê-lo equipado para sempre, eu entenderei. Desculpe por ter feito você esperar. Enquanto eu descansava à mesa, Roxane finalmente retornou, e Vesta estava logo atrás dela. Coloquei-a de volta no meu grupo, mas então percebi que ela estava toda encharcada de suor. Parece que ela estava trabalhando lá fora, nesse calor, o tempo todo enquanto estávamos fora, então a situação dela era drasticamente diferente da nossa, onde estávamos nos movendo por uma floresta relativamente fria entre uma ida de um labirinto para outro. Está tudo bem. Vocês também deveriam descansar um pouco, Roxane, Vesta. Nesse caso, eu já estava quase terminando de cuidar do alecrim, então você se importaria se eu cuidasse disso primeiro, mestre? Tudo bem, vá em frente e faça isso. Então vamos ajudar também. Depois que Shelry disse isso, Miri e Rutina também saíram. Foi exatamente por isso que perguntei se ela queria que eu tirasse o equipamento dela.
Se eu tiver a oportunidade, acho que vou tirá-lo, afinal. É basicamente isso. Mas como não posso evitar agora, decidi preparar um banho leve. Dito isso, não significa que eu precise encher a banheira até a borda agora. Encher até a metade com água morna deve ser mais do que suficiente para lavar o suor. Sim, deve ser mais que suficiente. Vocês já terminaram? Sim. Tenho certeza de que vocês devem ter suado bastante, então tomem um banho leve se quiserem e bebam um pouco de água. Dei a todas um pouco de água com gelo que fiz separadamente quando estava preparando a água para o banho. Como todas estavam trabalhando lá fora, no calor, tomar um copo de água gelada deveria ser exatamente o que elas precisavam naquele momento. Muito obrigada, mestre. Ah, não me canso disso. Isso é tão bom. E eu agradeço muito por esses versos deliciosos. Eu também não me canso deles. Tudo bem, vamos todos ao banheiro então. Você também vem com a gente, Rutina. Sim. Bem, então. Nós todos fomos ao banheiro e tiramos nossas roupas juntos na sala ao lado. Também removi o equipamento de Rutina para ela. Não tolerarei nenhuma timidez da parte dela. Eu o removo porque ele precisa ser removido para seu próprio conforto. Eu também removi isso para ela porque essa era a chance que eu estava esperando. É basicamente disso que se trata. Obrigada por esse som delicioso também, Rutina. Eu também nunca me cansarei disso. No banheiro, eu suava enquanto descarregava espontaneamente minha carga. Bem, então, a partir deste ponto, iremos em direção a Grineer. Não sei se conseguiremos alcançá-la ou não, mas, no mínimo, precisamos garantir que iremos o mais longe possível. Sim. Concordo. Vamos lá, desço. Acho que vamos ficar bem. Sim, claro. Depois de sair do banho e colocar nossos equipamentos novamente, todos nós decidimos que iríamos mirar em Grineer agora, mas antes que isso aconteça, preciso ter certeza de que minhas reservas de MP serão reabastecidas ao máximo, então fui ao labirinto para recuperar o MP que gastei para preparar o banho. No caminho para lá, usei Durandal para derrotar os monstros que surgiam ao nosso redor, vindo debaixo da terra, então não tive problemas com isso, pois fui recuperando meu MP aos poucos. Por enquanto, vamos começar com o labirinto de Curatar. Roxane, procure os grupos de monstros mais próximos de nós. Entendido. Depois de garantir MP suficiente no labirinto de Curatar, fomos para o labirinto da Floresta do Falcão. Estamos aqui agora. Mas o que faremos de agora em diante? Acho que nossa única opção é seguir em frente aos poucos. Talvez possamos procurar um ponto de observação que nos permita ter uma visão melhor do que nos cerca? Assim como o nome indica, o labirinto da Floresta do Falcão estava localizado em uma floresta. Em outras palavras, a vista estava longe de ser ideal, pois todos os arredores estavam bloqueados por árvores, então, na melhor das hipóteses, só conseguíamos ver o que estava a alguns metros à nossa frente. Em uma situação como essa, não havia sentido em seguir em frente usando o portal. Por outro lado, a opção que poderíamos tomar era seguir em frente enquanto cortávamos caminho entre as árvores com nossas armas, o que realmente faria disso um avanço passo a passo. Também podemos misturar os dois, avançando com o portal e então andando a pé sempre que possível. Mestre, acho que consigo ver uma montanha ali ao longe. É mesmo? De fato, parece que há uma montanha ali. Oh! Eu também vejo, eu vejo. Assim que passarmos para o outro lado da montanha, devemos conseguir avançar bastante se dermos a volta. Sobre o que Roxane e Shelry estão falando. De fato, portal é um tipo de magia de movimento. Claro, do jeito que funciona, deveria ser possível ir até um determinado lugar, desde que você consiga vê-lo. Mas se algo assim fosse possível, então eu provavelmente conseguiria ir até as estrelas no céu, já que elas podem ser vistas a olho nu. É por isso que viajar dessa forma inevitavelmente tem seus limites. Limites, eu digo.
Por enquanto, acho que a melhor coisa para onde eu poderia me teletransportar são as árvores, mas mesmo assim, se eu quisesse me teletransportar para elas, provavelmente seria movido em direção às raízes delas, que estão no chão, porque se eu tentasse ir mais alto, correria o risco de errar o alvo e morrer como resultado. Mas sabe, isso não é um pouco alto demais? Deve ficar tudo bem. Você só precisa colocar a cabeça primeiro e verificar o fundo. Entendo. Sim. Então vale mesmo a pena tentar? Concentrei minha atenção no tronco de árvore mais distante possível, aquele que eu mal conseguia discernir com os olhos, e então usei portal. Quando uma parede preta se formou no tronco da árvore imediatamente ao lado, Roxane imediatamente enfiou a cabeça para dentro. E então ela desapareceu completamente atrás do muro sem voltar. Devo parar de hesitar e segui-la agora? Não, ainda há a possibilidade de haver monstros nos esperando do outro lado, então este realmente não é o momento de hesitar, então sigo Roxane imediatamente. Agaia. Não era tão alto assim. Mas a queda ainda estava lá. Não era grande, mas ainda assim era uma queda. Como o local de teletransporte acabou não aparecendo próximo do chão, havia uma diferença de várias dezenas de centímetros entre o chão e a saída da parede preta. Droga, foi um erro julgar que seria aceitável entrar no portal como se nada tivesse acontecido só porque Roxane entrou lá. Sim, é isso mesmo. Mesmo assim, Roxane continua sendo Roxane, afinal. Assim como eu imaginei, realmente parece que dá para dar a volta por aqui. Podemos ir bem longe desse jeito. Antes mesmo que eu percebesse, Shelry saiu da magia de movimento atrás de mim e já estava procurando a próxima árvore para a qual poderíamos nos teletransportar, embora ainda fosse relativamente difícil de ver e ainda não soubéssemos exatamente o que poderia acontecer se acabássemos nos teletransportando muito alto. Bem, não há nada que eu possa fazer sobre isso agora, então é melhor continuar. Estou em um lugar um pouco alto, então preciso pular. Roxane, que estava olhando além da parede preta do portal, recolheu o pescoço por um momento e desapareceu. Ela está julgando que os degraus agora não são altos? Afinal, não era tão alto assim. Coloco a cabeça para fora e olho para lá. Entendo. Certamente tem mais de 1 metro de altura. Pular sem avisar pode ser perigoso. Isso significa que Roxane está tomando as decisões certas? Tranquilizado, segui Roxane. Enquanto faz isso, mova-se ao longo da costa. É só isso? Quando nos aproximamos da costa, havia certamente uma ilha ao largo. Ou melhor, já que continua, então deve ser um arquipélago. Isso significa que você pode seguir a ilha e ir até Grineer? Sim. Parece que seria bom se transportar pelas ilhas. Shelry comenta com naturalidade. Parece bom, mas como vamos nos deslocar de uma ilha para outra? Parece bem difícil, mas não consigo evitar. Nós nos movemos pela ilha. No caso de uma ilha de certo tamanho, vou ir ao redor dela várias vezes. Vamos lá? Parece que sim. É mais difícil se deslocar pela ilha do que para a montanha do outro lado. Mas a vista é certamente linda. Será que vamos atravessar para uma ilha onde não dá para ver a praia? Não temos escolha a não ser atravessar. Podemos atravessar? Não temos escolha a não ser atravessar. Não importa mais. Abri o portal novamente. Roxane pulou sem dizer nada, então provavelmente não haveria problema, então a segui. Desta vez, tudo bem. Mas se eu continuar fazendo isso, um dia vou sofrer um acidente. Não consigo ver nada desta ilha. Precisamos ir para o outro lado. Mesmo que você atravesse a ilha, não é o fim, você tem que procurar a próxima ilha. Se for uma ilha pequena onde você consegue ver o outro lado, tudo bem, mas se for uma ilha grande, você terá que se mover, o que é difícil de fazer. Na minha frente está provavelmente a ilha de onde acabamos de sair, mas não adianta voltar para lá. Isso leva muito tempo. Não termina no dia seguinte, nem no dia seguinte,
continuando por mais alguns dias. De alguma forma, consegui me teletransportar sem nenhum acidente até agora. Se houvesse uma ilha assim do outro lado do horizonte, ela estaria lotada. Alguns dias depois, chegamos a uma ilha um pouco maior. Este lugar é bem grande. Será que finalmente chegamos em Grineer? Eu errei porque, sem querer, levantei uma suspeita ao dizer isso em voz alta. Não. Tudo vai ficar bem. Não haverá tal coisa. Eu me pergunto sobre isso. A opinião insensível de Shelly agora é assustadora. Bem, não temos escolha a não ser ir. Usei o portal para nos levar mais longe. Ah, espere um minuto, por favor. Tem uma estrada por onde as pessoas devem ter passado. Depois de se mover por meio de teletransporte várias vezes, Roxane percebeu isso no caminho e nos parou. Parece que realmente passaram pessoas por ali, ou melhor, tem uma linha que parece uma trilha de animais. Não acho que seja o tipo de rastro que um javali deixaria para trás. Como os galhos não chegam a uma altura considerável, pode realmente ser um vestígio de alguém passando por ali. Entendo. Se fosse mesmo um javali, teria no máximo a altura da cintura. Sua opinião racional é confiável como sempre, a menos que seja um javali de tamanho humano, é claro. Se os monstros conseguiram passar por aqui, então é possível que a trilha continue do labirinto até algum tipo de assentamento humano. Continua ali. Vamos. Ok. Instigado por Roxane, eu me teletransporto. Mestre, aqui está. Depois de nos teletransportarmos várias vezes, chegamos realmente à aldeia humana. Algumas casas podem ser vistas além do vão na floresta. Oh! Chegamos finalmente a Grineer? Tem gente lá. Ou melhor, elfos. Então vou deixar isso para a rotina. Eu entendo. Por favor, faça isso. Com rotina na liderança, descemos até a aldeia. Posso ter um minuto, por favor? Rotina fala com os moradores locais. Eles pareciam não entender Brain. No entanto, ela entende a língua local que eles falam. Entendo. Não parece que esta é Grineer. Depois de conversar com eles por um longo tempo, Rotina me conta suas conclusões. Então é um fracasso? Sim. Parece que sim. Grineer deve estar a 2 ou mais paradas daqui. Parece também que uma das paradas mais distantes foi abandonada por causa do labirinto que apareceu lá. Como o contato com o nosso lado foi cortado, parece que não há mais necessidade de manter o ponto de parada à força. Não há labirintos por perto, e as pessoas ainda podem viver aqui, então eles simplesmente permaneceram aqui. Não é só uma parada daqui, né? Bem, se estiver perto, você não pode perder o contato apenas destruindo a estação de retransmissão. Com Tarikal também abandonada, a necessidade de manter os pontos de parada mais próximos de Grineer também diminuiu. Um labirinto apareceu lá, então aquele também foi abandonado, e depois de 2 ou 3 escalas terem sido abandonadas daquele jeito, não é surpresa que ninguém mais conseguiu fazer contato com Grineer. É mesmo? Eles também disseram que viveram aqui a vida toda e estão preparados para morrer por isso. Entendo. Pois é. Seria difícil manter o ecossistema em um assentamento humano tão pequeno. Contanto que matem os monstros que tentam atacá-los, eles não precisam se preocupar com coisas como comida. Mesmo que um labirinto apareça por perto, dizem que ainda seria possível subjugá-lo, mesmo que tivesse apenas 50 andares. Eles são pessoas duronas.
XXXXXXXXX. Como a escala é longe, parece impossível fazer um passeio de ilha em ilha. Parece que não há aventureiros aqui que possam cruzar para a próxima escala ou para Grineer. Até alguns anos atrás, parentes ou conhecidos os visitavam 1 ou 2 vezes por ano, mas desde que mais pontos de escala foram abandonados, isso também deixou de ser o caso. Eu entendo. O que vamos fazer agora? Voltar para casa por enquanto. Sim. Agora que chegamos aqui, talvez alguém do lado Grineer venha e nos leve até lá? Mas, pessoalmente, eu não contaria com isso. Não sei quando alguém assim viria, e não podemos nos dar ao luxo de esperar aqui, sabe Deus quanto tempo. Talvez ninguém venha. Seria bom dizer que a busca por essa rota chegou até aqui, mas se houver uma rota diferente, isso complicaria as coisas, mas somente se houvesse várias maneiras de chegar a Grineer. Depois de passar pelo labirinto no caminho, voltei para nossa casa em Curatar. Vai ser difícil seguir em frente. Concordo. Se houvesse várias rotas para chegar a Grineer, isso não aconteceria. Mas a busca por tal rota agora pode ser um beco sem saída. Shelry parece concordar. Cheguei até aqui, mas ainda será difícil entrar em contato com Grineer. Sim. É isso mesmo. Acho que por enquanto está bom. Rutina também concorda. Talvez ela não queira ver isso como uma ajuda à anciã Cassandra, mas sim como uma maneira simples de completar um pedido de um doador de missões? Bem, tudo bem. Não vamos ver a velha até a próxima vez. Isso é tudo por hoje. Sim. Rutina, devo remover seu equipamento para você? Sim. Não me importo com Grineer. Prefiro fazer algo assim. Eu tiro e coloco novamente. Isso se repete diariamente. A vida é sobre colocar e tirar quando e onde houver uma oportunidade, certo? A vida é longa e curta ao mesmo tempo, então você deve aproveitá-la colocando-a ou tirando-a. Use, tire, tire. Esta é a base da felicidade. Colocá-la é sinal de boa sorte. Tirá-la é uma boa sorte. E colocá-la novamente é uma fortuna ainda maior. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.